Oi, Alessandro. Parabéns por hoje. Eu acompanhei. Nossa, muito bacana a sua história, muito bacana os seus ensinamentos. Parabéns, viu? Quanta coisa bacana que eu aprendi, né? Foi incrível. Parabéns mesmo, viu, pela sua trajetória. Um exemplo de pessoa, um exemplo de vida. Parabéns. Oi, Eni, olha o privilégio da gente ter o Alessandro aqui. Muito bom. Técnica da. Ai, Que peraí. agradece, viu? Tô agradecendo o Alessandro. É, Eu falei, que live, hein? Que live incrível. Incrível mesmo. maravilhoso. E vou aproveitar até o que ele está aqui, agradecer novamente e falar que ele vai ter que ser convidado novamente porque a gravação ficou muito ruim. A Uhum. gente foi maravilhoso quem conseguiu ver, mas as nossas vozes se cruzam, eu cubro a sua voz, você cobre a minha. Então, quando você tiver disponibilidade novamente, eu vou te contatar em box e a gente vê uma data para você voltar. Porque foi muito rica a sua passagem por aqui, a gente é muito grata. É o que eu disse eu escrevi lá no Stars, essa possibilidade de estar fazendo live, parece até que bobeira, né? Ah, fazendo live de novo, fazendo live de novo. Eu estou tendo o privilégio de conhecer pessoas maravilhosas que está me trazendo muito ensinamento para eu melhorar não só como profissional de podologia, por foco era esse, mas está sendo maior que esse. Está sendo de evolução pessoal. E é muito bacana, está sendo muito gratificante. Hoje selou com com uma cereja com a sua presença. Muito obrigada, viu? Depois eu te chamo para a gente falar Gratidão, uma nova viu, data. Alessandro? Já só soltei elogios porque realmente foi muito incrível mesmo. Parabéns, viu? Uhum. Uma história mais linda que a outra, né, Eni? Com certeza, com certeza. E eu vou pegar até o gancho dele. Bom, primeiro os recadinhos, né? Eu sou Eni Lima, essa é a Silvia Adler, aqui é a Podologia do Futuro. Todas as terças ao meio-dia é live com convidado. Às terças-feiras, 21 horas, eu e a Silvia. E nas quintas-feiras, ao meio-dia, eu e a Silvia novamente, tá? E alguns videozinhos que vão aparecendo, pipocando aí, né, Silvia, quando a gente tem tempo. Porque a gente faz outras coisas, tá, gente? A gente não faz só live. Muito obrigada por todo mundo que está acompanhando a gente. E eu até vou. Aconteceu da gente falar na live hoje do Alessandro, e depois, logo em seguida, veio uma cliente e falou um acontecido. Então, eu vou contar. O Alessandro falou na live de você aprender, né? Eu não vou saber falar com as palavras dele agora, mas assim, você fica aprendendo tudo, né? Você aprende tudo, você quer saber de tudo, né? E é isso que está acontecendo agora na internet, principalmente não, e também está acontecendo com as podólogas, né? Então todo mundo entrando em live, todo mundo querendo saber curativo, querendo saber o remédio, querendo saber não sei o quê. E o Alessandro falou uma coisa assim, olha, quando você for falar da sua profissão e do que você sabe, fale com verdade. Fala com consistência, que daí você vai fidelizar seus clientes, né? Elas têm muito medo, Silvia, de não fidelizar cliente. E o Alessandro deu uma dica super importante. E aí veio calhar com o que aconteceu com a cliente que nunca veio na casinha. Aí ela veio por indicação que o irmão dela deu há 15 anos atrás. Uhum. Ele me viu num curso de oratória. Eu fui fazer um curso de oratória há 15 anos atrás. E tinha que se falar da sua profissão. E ele disse que mudou o olhar dele para a profissão de podologia aquele dia. E que ele gravou meu nome e que toda vez que alguém pergunta, fala: Ah, conhece uma podóloga? Ele fala assim, ah, vai na Eni. É lá em São Caetano. E ele nunca passou por mim,
foi pelo meu discurso, da minha verdade, do conteúdo que eu consegui passar para ele. Por quê? Porque você tem que estar preparada tanto para atender lá no seu mocho, na sua cadeira, quanto na vida. Se alguém perguntar, então, se você tiver consistência no seu conteúdo, você vai poder falar de podologia a qualquer momento e você vai poder conquistar e fidelizar o seu cliente. Não é só na hora que você tira a unha que está incomodando ele, que ele estava com dor. É na hora que você destrincha aquilo para ele, ele vai ser fiel a você. Então, eu queria contar essas duas coisas porque elas se juntam e passar essa informação para você, porque a gente falou muito, a gente fala muito, e eu percebo muito da insegurança que as meninas têm em estar atendendo e não fidelizar o cliente vai embora. E eu queria, não quero, né? Acabei de contar essa história que eu acho que vem casar e fortalecer isso que a gente sempre quer levantar aqui para você fidelizar alguém, para você conquistar o seu cliente, para você perder esse medo de atendê-lo, você tem que estar embasado, claro, né? Tecnicamente, mas você tem que ter postura e falar com clareza o que é a podologia, por que ele está ali, por que ele tem que ser atendido por você. Aí, ó, isso mesmo, a gente daquilo que o coração está cheio, é preciso sim. Isso, maravilhoso essa frase. Vou até gravar ela para mim. Fala aí, Silvia. Eu acho que o Alessandro colocou, né? Primeiro a gente tem que ter propriedade do que a gente está falando, falar com o coração, falar na nossa integridade, na nossa totalidade, né? Porque quando a gente sabe o que a gente faz, quando a gente sabe o que a gente fala, a gente está transmitindo Uhum. segurança, né? Eu acho que não é só segurança no tratamento, né? Mas é um olhar Uhum. como um todo para o paciente, né? O paciente, antes de Sim. tudo, não é só uma unha. O paciente tem medos, tem receios, tem dores, né? Então, eu acho que, antes de tudo, olhar para a pessoa na sua totalidade. E o que eu posso, Uhum. além do tratamento, com muito embasamento, o que eu posso, além do tratamento, eu posso dar para essa pessoa? Como a Exatamente, gente fala, exatamente. são os diferenciais que fazem a diferença, são os diferenciais que fidelizam a pessoa, né? Porque o Uhum. tratamento, tecnicamente, tem gente muito qualificada, mas você tem que ser muito bem qualificada, mas você tem que sempre dar plus, Uhum. né? Sempre uma Uhum. coisinha a mais, né? Exatamente. A gente vai discorrer sobre esse tema, porque a insegurança acaba atrapalhando tanto a sua vida, né, como pessoa, e acaba atrapalhando você como profissional. Hoje foi por isso que eu quero que o Ale volte, e Ale, olha, Alessandro, Ale, Alessandro volte para ele poder, porque ele foi muito assertivo nas suas falas, né? Que às vezes a gente fala assim, ah, a Eni tá falando isso de novo, a Silvia tá falando isso de novo. É porque quanto mais a gente ouve, a gente vai concretizar. Então, assim, eu passo por muitos cursos, viu, Alessandra? E agora nessa quarentena eu resolvi trancar até por esse trabalho que a gente está realizando aqui, para poder estar vendo a fala das podólogas, né? E me entristece muito de saber que elas estão procurando qualidade técnica, entristece não por isso, né? Elas estão procurando qualidade técnica, mas ainda não sabem como lidar com o ser humano. Então, se você não sabe lidar com o ser humano, você com certeza não vai poder estar fazendo a fidelização desse seu cliente. Não vai estar podendo falar da podologia com a alma, com o coração, como a gente está falando aqui. Não só Né, isso, quando a Silvia? gente transmite, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse insegurança, eu estou transmitindo energeticamente para o meu paciente essa insegurança. É isso que eu falo. Uhum. Tudo que a gente vibra, a gente transmite. Então, inconscientemente, a pessoa também está captando tudo que eu estou sentindo, Isso. sabe? Uhum. Então, é por isso que eu falo que é muito importante a gente trabalhar a gente primeiro,
né? Porque quando a gente trabalha, isso a gente fala algumas vezes, quando a gente trabalha a gente, né, o nosso conhecimento, o nosso potencial, as nossas competências, as nossas qualidades, aí sim eu vou mostrar para a pessoa, né? É o Com que a gente certeza. fala, né? Quantas pessoas, por exemplo, são até um pouco, de repente, menos qualificadas, mas elas transmitem tanta segurança que você acaba fazendo com Verdade. a pessoa que está transmitindo. Por isso que é muito Uhum. importante a gente trabalhar o nosso eu. E foi interessante que o Alessandro falou hoje, né? Até da própria trajetória dele, né? Que muitas pessoas falaram, o que você está fazendo? Não serve para isso, né? A gente é muito movido à opinião dos outros. E por que que a gente é Aham. movido muito à opinião dos outros? Porque, na realidade, isso é um ego. A gente quer agradar os outros. Então, é aquilo que a Uhum. gente já comentou algumas vezes, né? O nosso eu ideal, né? O nosso eu O povo. ideal, o que que é? Aquele que eu projeto porque eu quero agradar todo mundo, eu quero ser boazinha para todo mundo, eu quero ser aquela que Uhum. serve todo mundo. Só que eu esqueço que eu quero Isso. servir tanto, eu gasto tanta energia querendo a aprovação dos outros, né? Não só aprovação, porque não é todo mundo que te aprova, então cada vez eu vou gastando mais energia e eu vou deixando de olhar para mim e olhando só para os outros e fazendo o Uhum. que os outros acreditam que seria ideal para mim. Verdade. Verdade. E aí também, né, como leva isso para dentro da sala de procedimento, né? Para o gabinete, como queiram que chama, consultório, né? Acaba levando isso para ele. Porque a cobrança pessoal é tão grande, querendo ser. Eu vou ter que ser, eu vou ter que ser. E eu estou falando isso do âmbito geral. Eu vou ter que ser melhor podóloga, mas para provar para o outro. Eu não tenho que ser melhor podóloga para provar para o outro. Eu tenho que ser melhor podóloga porque eu tenho que ser uma boa podóloga. E aí, se eu tiver que consciente disso, fortalecida disso, eu vou passar a informação, isso que a Silvia falou no começo, né? Se você está insegura, olha, chegou um curativo para fazer, chegou um cliente novo, chegou um cliente top, sei lá, das galáxias, e aí você, meu Deus do céu, a Silvia chegou. Olha a Silvia que faz live com a Eni, ela tá aqui. E aí eu passo em segurança assim, a mulher não vai nem querer fazer o pé comigo, porque eu tô transmitindo segurança para ela. E aí, quando eu saio de lá, alguém vai falar para mim, poxa vida, hein? Mandei a Silvia lá falar para você, você ficou todo tremendo. Então, assim, nunca mais faça isso, né? E aí você fica insegura mais uma vez, porque você quer ser boazinha, você quer ser a boa podóloga para os outros. Primeiro, seja uma boa podóloga para você, E olha né? que interessante, quando a gente vibra, tá? Então a gente vibra o medo, a gente vibra insegurança, a gente vibra angústia, tudo isso, quando a gente vibra isso, o corpo, ele tá em sintonia, uma pessoa, uma coisa só, né? Então a gente Uhum, acaba liberando o cortisol, que é o hormônio do estresse, certo. que é Uhum, da dor, da uhum, angústia, tudo isso, né? Então a sei. gente tá vibrando e a gente, tudo que a gente vibra, né? Uhum, A vida também nos mostra, ela nos dá do mesmo, entendeu? Então, isso. quando eu Uhum, estou vibrando em segurança, quando eu estou com medo, quando eu estou com aquela sensação de fracasso, com certeza ela uhum, vai promover alguma situação que aconteça isso. uhum, uhum. Com certeza, com certeza. E aí você acaba é, até a pessoa falou hoje também na live, aí o medo toma conta de você, né? E você não consegue passar a informação que você queria, apesar de. É, é isso mesmo, Alessandro. Quem quer agradar a todos não agrada ninguém. É, essa frase é dele, Jean-Jacques Rousseau. Obrigado pela informação. É exatamente isso. Então aí você acaba com todos os seus setores e você não sabe, não consegue passar para sua técnica que você aprendeu. Eu falo que todo mundo que sai do Senac sai preparado para atender, fazer pé. Eu acredito nisso, né? Que sai de lá preparado. Uma mais habilidosa, outra menos habilidosa, e uma vai ficar habilidosa no decorrer do tempo,
né? E vai pegar técnicas e tal. Mas ela sai preparada. Todo mundo sai preparada tecnicamente de lá de dentro. Mas hoje o Alessandro falou de novo, a gente vai citar o nome dele aqui várias vezes, né? Hoje, que está fresquinho na nossa memória. Nem sempre você escolheu o curso que você deveria fazer. Você já se fez essa pergunta? Você já parou? Eu sou podóloga mesmo, eu quero ser. Ah, eu gosto das pessoas, eu quero sempre fazer o pezinho. Não é essa a pergunta, né? Você é capaz? Você tem capacidade? Porque se não tiver, tudo bem, procura outra profissão, né? Então, aí essa insegurança também, que você não fez a pergunta, e a hora que você está com o cliente na sua frente, ela vem à tona, porque você não estava preparado psicologicamente para exercer aquela função. Porque você não era aquilo que você queria fazer. Não era aquilo, você não se perguntou, né? Você não se preparou psicologicamente para fazer. A Silvia vai completar. O que eu acho que é muito interessante, né? Primeiro, você ter uma clareza do que você quer, né? Não só do que você quer, como uma clareza de quem você é, né? Eu acho Uhum, que isso é a primeira coisa, eu acho que isso é o início de tudo. Quando eu tenho uma clareza do que eu sou, lógico que eu tenho as minhas falhas, por exemplo. Então, eu vou supor tecnicamente o que eu vou fazer, né? Vou me uhum, aperfeiçoar. Se eu tenho dificuldade em relacionamento com o cliente, o que eu vou fazer? Eu vou me aperfeiçoar. Tudo é bom, mas eu preciso entender quem sou eu. Porque se eu entender quem eu sou, se eu entender o que eu quero ser, para onde eu quero ir, aí sim eu vou ter ferramentas para eu poder trabalhar em cima disso. O que acontece uhum. também, olha que interessante, né? Muitas pessoas são movidas a feedback. O tempo todo querem feedback, Ah, é verdade. né? Então, assim, É. será que eu vou para cá ou eu vou para lá, né? Será que eu estou indo Uhum, nesse caminho, tá certo ou não tá certo, né? Primeira uhum. coisa, o feedback é você que tem que dar para você, né? O que Verdade. acontece? O feedback é positivo, contanto que não seja você não seguir somente por ele, Uhum, uhum. não é? Então, eu É, acho que foi. primeiro você tem que entender quem é a Silvia, quem é a Enê, o que a Uhum, Silvia gosta, né? O que a Eni gosta? Qual é a potencialidade dela? Onde eu posso explorar bastante? Onde estão as minhas maiores competências? E não adianta eu uhum. perguntar para os outros, concorda, Eni? Concordo plenamente. E eu venho falando isso desde o começo da quarentena, das nossas lives, né? E que parece até que eu sou contra as pessoas se capacitarem e fazer todos esses discursos técnicos que estão aparecendo aí. Eu também, quando me formei, né, nem a caçar, era outra realidade, mas a gente ia atrás para poder aprender. Mas aprender demais e o taxão ficar cheio e você não conseguir colocar em prática também é ruim, né? Porque você vai querer o feedback da Silvia. Posso pintar de verde ou posso pintar de amarelo? Eni, corta a unha assim ou corta assado? Fiz o curso com o Alessandro de Verruga. Oi, professor. A hora que ele entra na live já pergunta. Oi, professor. A verruga estava assim, eu fiz isso, que sei o quê. Estudou? Se capacitou? Poxa vida, eu ia falar uma palavra. Poxa vida, vai lá e faz. Não precisa do feedback do. Pode tirar dúvidas com o professor, mas não precisa do feedback dele o tempo todo. Então quer dizer que você não aprendeu, entendeu? Então você não precisa. Você tem o seu feedback. Olha, ele falou que a verruga era assim, se eu fizesse isso, tá ligado na pele, veio de dentro para fora, veio de fora para dentro, eu vou colocar ácido, eu vou colocar pomada, eu vou mandar ele para o médico. Pronto, você fez o seu cenário e você fez o seu protocolo e você vai encaminhar ele para ele, ou vai fazer o serviço, ou vai fazer o procedimento, entendeu? É isso. Não, e olha que interessante, né? O feedback, né? Então, na realidade, o que é o feedback? Ele é muito mais emocional, ele é irracional na realidade, né? Porque, na verdade, você Uhum, está procurando feedback para você ter uma confirmação, uma aprovação,
né, dos outros. Uhum. Aham. E aí você não evolui, né, Silvia? Fica o tempo todo querendo um carimbo, né? Não só isso, como não é, por exemplo, então uma pessoa que te critica, o que que isso vai te gerar? Mais insegurança, Sei. Uhum. né? De novo, você vai vibrar no negativo, né? Então, por isso que eu falo, Aham. e muitas vezes, né, que a gente falou na outra live, o que que acontece? A gente quer agradar, isso é para o ego, para satisfazer o ego, né? Por quê? Porque eu Uhum. quero ser Uhum. aquela solícita, eu quero ser a boazinha, eu quero ter a aprovação das outras pessoas, entendeu? Uhum. Então, toda hora eu estou fazendo em função das outras pessoas, e eu falo isso por experiência própria, tá? Eu já fui assim, já fui Uhum. muito assim. Uhum. Tá? Só que depois, uma hora, a vida cobra, e cobra muito alto. Porque o que que acontece, tá? Então, a gente tá aqui para a gente se dizer, pra gente, isso é um trabalho só nosso, isso é um trabalho individual, né? Então, e o que que acontece? E o que que acontece? Quando a gente, eu vou esperar a Eni, vamos só esperar um minutinho. Deixa eu aqui, peraí. Vamos lá, Eni. Caiu. Eni, de Hoje, repente eu falei, foi tão rápido, ó, sabe? hoje não é Assim, foi muito hoje não rápido, é, não deu nem sinais. hoje é meu dia de internet, viu? Então, o que que a gente É. estava falando, né? Então, a gente está nesse mundo para evoluir, que é uma lição só nossa, né? É o Uhum. que eu, Uhum. até a história do Alessandro, uma história linda, né? A trajetória dele, né? Com Uhum. persistência em acreditar, em contribuir, em colaborar, tudo isso, a coisa vai conspirando a favor. Isso é fato. Com certeza, Só que a com gente tem que certeza. evoluir. E uma coisa que ele falou, e Uhum. eu concordo 100%, onde está o nosso maior medo, é onde a gente precisa entrar mais nisso. É verdade. Exatamente. Então, Como a tá vida, toda uma hora, minha. te coloca num bico de sinuca. Então, assim, tenho medo de falar em público, né? Quanto mais você protelar, mais você Uhum. vai estar se afastando do seu propósito. Então, quanto mais É. você enfrentar o quanto antes esse medo, primeiro, a satisfação vai ser muito grande, você vai descobrir coisas que Uhum. você jamais imaginou de você, Uhum. né? O Alessandro, na história dele, falou que ele também não imaginava o potencial que ele tinha, Isso. né? E Em a dar vida. aula, Eu até em expressar em público, quer dizer, e ele só Aham. conseguiu fazendo. Aham, com certeza. Foi lá e persistiu, né? Eu falo assim, quem é que disse que eu tinha capacidade, né? Nunca, nem eu mesma disse para mim, quando eu fui convidada a fazer o Congresso de Podologia. E aí, na reunião, eu falei assim, ó, você pode ter alguém no palco ou você no palco. Mas a gente prefere que seja você, não sei o quê. Eu nunca tinha ido no palco, né? Só o palco da vida. É, vai ter que sofrer, sofre de uma vez só, acelera o processo. É isso Exato, aí. eu acho também, exato, exato. E aí vai e enfrenta. Né? Quem é que me disse que eu tinha que postura, como é que fica com o microfone? Fui aprendendo. E é a mesma coisa aqui, essas lives todas que a gente está fazendo. É, a gente falou de porta, né? Então as portas estão aí abertas. E aí a hora que abre, ah, é uma oportunidade, que bacana. Só que lá na oportunidade também vai ter que pegar o prego, vai ter que pegar o martelo, vai ter que fazer as coisas lá dentro da oportunidade para as coisas dar certo, né? Foi muito rico isso que ele falou de manhã e é verdade, né? A hora que ele achou, ah, eu vou parar com a advocacia porque eu vou ter que escrever bem e falar bem. Aí mandaram eles, o universo, Deus, colocou no caminho dele da aula, né? Então ele ficou todo, de novo, eu vou ter que falar, e aí ele teve que enfrentar essa coisa de falar em público novamente, né? E depois de novo o chefe liga e fala: vem para São Paulo, porque você é muito bom fazendo isso. Falando de novo, ia ter que falar novamente. Então, assim, todas Oi, Ana, todas as suas.
o que ele achava que ele não era bom, o universo colocou, Deus colocou no caminho dele para ele se aperfeiçoar. O universo nos coloca o que a gente precisa, Uhum, né? E uma coisa que eu é. acho, então, começando por clareza profissional, né? Eu acho que é muito importante, né? Primeiro, a gente definir o que a gente realmente quer fazer em termos profissionais, tá? Então, em Uhum, termos profissionais, dentro do céu, a pessoa fala, eu quero ir na podologia. O que que eu quero fazer uhum. dentro da podologia? Porque tem vários caminhos na podologia, né? Então, você pode Sim, com montar um certeza. consultório, você pode fazer parceria, você pode trabalhar em clube, né? Outra coisa, uma vez sabendo, né, o que é importante, né? Então, primeiro, ter a clareza, tá? Que contribuição que eu vou deixar, né? E que ponto forte eu tenho para poder explorar. E até Uhum. que nível eu quero chegar? Isso o Alessandro até citou, né? Até que nível Isso. eu quero chegar na podologia? Porque aí Uhum, não tem certo, não tem errado. Tem pessoas que querem voar mais alto, tem pessoas que querem mais estabilidade, tem pessoas que querem arriscar mais, né? Que tipo de uhum. profissional eu quero ser? Eu quero ser médio, É. extremo? Uhum. Que nível eu quero chegar, né? Isso. E aí criar Uhum, um mantra até a gente conseguir, uhum, porque isso vai nortear todas as nossas escolhas, né? Não só uhum. isso, como a gente está trabalhando a parte mental. Verdade. Então, assim, Uhum, eu não vou ter, como diz, né? Então a gente projeta uma coisa, supõe, tá? Penso grande, projeto uma coisa, cheguei nisso, eu vou querer mais, né? e E esses cada mantras são um muito importantes, né? com a sua história, né? Cada um com a sua história. Eu costumo me classificar, e nem tem essa classificação dentro da podologia, mas eu me classifico assim, eu sou uma podóloga clínica geral, né? Eu sou uma clínica geral. Em todo mundo, coisa que eu não sou habilidosa. É... Opa, Não quer gente, dizer que a gente fica. aqui nós somos um radar, Alessandra. Eu peguei tudo aqui. É, então, eu sou uma clínica geral, só com conhecimento em todas as áreas. Aí, por exemplo, eu, Eni, na minha clínica, hoje que eu estou só, eu não gosto, não atendo criança, não quero, né? Tudo bem, tudo bem. E legal também que o Alessandro falou hoje, de você chegar lá, né? Ah, o que que é chegar lá, né? Então, para mim, Eni era ter essa clínica que eu tenho hoje, e para mim tudo bem. Só que dá trabalho sustentar você chegar lá. Eu cheguei lá e agora eu tenho que sustentar isso que eu. Sustentar que eu falo é trabalhar para que isso tá bom para mim assim, mas tem que continuar bom assim. Né? Você não pode, eu não quero voltar. Né? Dá trabalho, dá trabalho. Pode contratar. Veio É. muito, me chama muita atenção, Alessandro, porque vem muito com o que a gente pensa, né? Forma de pensar, né? Então, assim, é o que eu falei, aprendi muito com você e é uma coisa que eu acho que foi muito importante em muitas colocações, né? Não foi Uhum. nada anotado, tá? Isso tá tudo na cabeça. Na cabeça, exatamente. E eu falei no Stories, falei agora a hora que eu entrei aqui, porque eu aprendo todo dia com todas as pessoas que eu passaram por aqui, todas, todas. A maioria delas eu não conhecia pessoalmente, né? Nunca conversei, assim, longos papos, e foi muito gratificante, muito. Então, cada um que está saindo, eu estou saindo daqui com um pedacinho de cada um que passa na live na terça-feira ao meio-dia. É muito gratificante o que vocês estão fazendo comigo, eu fico muito grata. E estou sendo também uma profissional melhor para olhar para todo esse universo e falar que bom que eu posso passar essas informações que eu sei desses 25 anos que eu tenho uma clínica, para eu poder, porque eu tive sucesso. Aí qual é o sucesso da Eni? Eu cheguei no meu sucesso. Eu quero ficar aqui, eu quero ir lá, para cá, mas se eu quero ficar aqui, eu tenho que também me sustentar. O Alessandro foi muito feliz desculpa, na colocação dele. Eita, esqueci da minha água. Ele foi muito feliz da colocação dele,
E que é isso, você quer chegar. Ah, eu quero chegar aqui, quero chegar aqui, quero chegar aqui, quero chegar aqui. Aí chegou. Aqui também você vai ter que lutar. Na verdade, você vai ter que trabalhar, que eu falo, trabalhar com você, trabalhar com podologia, trabalhar com o tempo todo. Trabalhar com a sua mente, eu não posso, eu quero. Ah, eu tô feliz aqui, eu cheguei aqui, eu tô feliz aqui. Ah, eu quero ficar mais um pouco, né? Então, essa transição dá trabalho. Silvia, eu vou ter que pegar água, tá? Que eu Tá. esqueci. Só Então, um mas olha minuto. que interessante também, né? O Alessandro falou e eu concordo 100%, né? Quem vive pelos princípios e valores do sucesso flui na mesma frequência. O que que acontece? Quando eu estou vibrando na frequência da gratidão, da fé, da esperança, da alegria, né? Do sucesso, da abundância, eu vou atrair tanto pessoas como situações que me trazem isso. Entendeu? Porque as pessoas, isso tudo é energia. Energia é muito importante, né? E tudo começa pelo nosso pensamento. Por isso, quando eu falei do mantra, é um mantra muito importante. A gente formar um mantra. Então, quando eu falo, por exemplo, uma palavra, uma frase, eu ponho a frase como se já tivesse acontecido, eu já tivesse recebido, né? Porque é o que eu falo, o que que eu estou emanando, o que que eu estou criando, é o que o universo me retorna. Entendeu? Por isso que é muito importante, primeiro, a gente entender o nosso pensamento, né? Porque o pensamento gera uma emoção, que gera uma ação, que gera um resultado. Então, eu preciso muito definir, por isso que a clareza de quem eu sou, a clareza da onde eu quero ir, tem que estar muito forte, porque aí vai gerar pensamentos para eu chegar aonde eu quero ir. Né? Porque o que que acontece? Muitas vezes a gente tem o condicionamento do passado, das experiências passadas, das crenças, dos dogmas, tudo isso. Então, o que que acontece? Muitas vezes, sem a gente saber, o nosso pensamento está fazendo com que a gente crie emoções negativas, vibrações negativas, entendeu? Então, é muito importante a gente sempre ter essa clareza, né? Uhum. E aí a gente assume o controle sobre o nosso pensamento, porque a gente tem a clareza do que a gente quer. E aí a gente cria o nosso resultado, o resultado desejado, É isso. né? E aí você também traz esse resultado desejado para o momento presente. Aham. O Alessandro está falando aí. Você tem uma live, Alessandro, esse horário, falando de crescimento, é isso? É isso que ele falou. Acho que ele tem uma live às 7 horas e 7 Ah, minutos, legal, bacana. grupo 707. Vou ver se amanhã eu consigo ver. Essa hora eu já estou Show, acordada. show. Live ao Show. vivo, ótimo. Não, isso é A perfeito. gente vai, a gente vai trocar muita figurinha, hein, Ale? 7 horas eu já Deixa eu ver. estou de pé faz tempo, vou Eu, acompanhar. eu também. É, E o que que eu fala, acho Silvia. que, então é muito importante a gente ter qualidade nos nossos pensamentos, Uhum. né? Concorda? Concordo, com certeza. Ah, Célia, que legal. O que você estava falando no YouTube? Ótimo, Tá legal. perfeito, vamos Amanhã, acompanhar. amanhã estaremos lá. 7 em 7 firme, eu acordo cedinho, então tá tudo certo. 6 horas, estamos de pé. Quer dizer, eu, né? Então é muito importante a gente ter clareza, né? Então Uhum. a clareza pessoal, né? Aham. Mesma coisa, quando a gente não tem clareza, né? Quando você não sabe onde está, para onde você está indo, né? Quais são os seus pontos fortes, o que você realmente espera da vida, né? Você vai se sentir o quê? Perdido, inseguro, Uhum. Uhum. né? Outra coisa que é muito Sim, importante a gente ter a clareza pessoal, né? Que diz respeito a quem você é e como você quer ser num período X de tempo, sei. né? Fazer uma. Uhum. Fazer como um planejamento, é isso?
que que eu quero ser, o que que eu quero Aham. ser, como eu quero ser tratado, né? Clareza Uhum. coletiva é você definir como você quer tratar os outros. Na Sei. realidade, tudo a gente tem poder de escolha, Uhum. Uhum. não é? Entendi. Se eu Com quero ser uma certeza. pessoa generosa, se eu quero ser doce, se eu quero ter uma personalidade agradável, isso também é para até para em relação ao paciente também, né? Sei, com certeza. Com certeza. Né? O modo Eu como eu quero. quero tratar as pessoas, né? Então, Aham. o que que acontece? Muitas vezes a gente agia no modo automático, né? Tudo foi tudo no Uhum. inconsciente, no automático, Sim. né? Então, o que que é importante? A gente usar o sistema controlado, né? Para a Uhum. gente definir de modo consciente como a gente quer tratar as outras pessoas. Então, a gente tem o poder de escolha. Por isso que muitas vezes fala, né? A gente tem a vida que a gente quer. Porque se a gente tem o Verdade. poder de escolha, concorda? Aham. Aham. Né? Outra Com coisa, certeza. outro ponto é você se decidir como você quer ser visto, então, pelos outros, né? E a maioria Aham. das pessoas nunca para, nunca toma a liberdade, nunca faz essa escolha de decidir como ela quer ser vista, que tipo de postura Uhum. ela vai ter, né? Isso tudo depende de nós, né? Isso é uma escolha que nós fazemos, Uhum. Uhum. né? Esse é o momento para a Com gente certeza. definir tudo isso, né? Com Então, certeza. você Aham. precisa até olhar para você e se perguntar quais são as minhas capacidades. É uma coisa que valeria a pena a gente pegar um tempo mesmo, tá? Eu acho que são poucas pessoas que fazem isso, para olhar para a gente, né? Então, quais são Uhum. as minhas capacidades, meus pontos fortes, né? O que que eu preciso desenvolver com clareza sobre a minha capacidade, né? Qual é o meu Uhum. talento? Onde eu me destaco? Né? Onde eu tenho, o que que eu preciso me desenvolver para ser a pessoa que eu decidi que eu quero ser? Olha só, Uhum. tem um gatinho aqui, gente, vai entrar na live, tá? É que ela tá de bolinho aqui. Ela nunca tinha feito isso, tá, gente? Ah, é? É a primeira vez, acho que ela quer participar da Bem-vinda. live, tá? É verdade. Só um minutinho que Olha, agora, passou. agora ela só Agora. me tirou da tela, né? Mas tudo bem, né? Outra coisa bacana, gente, olha só. A contribuição. Que legado que eu quero deixar, gente. Eu acho isso muito lindo. Uhum. Obrigada. Eu sou suspeita, eu adotei ela 3 semanas atrás. Eu estou literalmente apaixonada por ela, né? Então, que legado que eu quero deixar? Uhum. Né? Vamos imaginar que eu tenho 90, 100 anos, porque hoje, se Deus quiser, né, as pessoas estão vivendo bastante. Então, vou fazer uma Aham. projeção de 100 anos, né? Eu quero Uhum. saber, se eu fizer uma retrospectiva, né, que contribuição eu vou deixar na minha existência? Porque eu não vim aqui só para mim, né? Eu vim Uhum. para deixar Uhum. um legado, eu vim aqui para contribuir. Uhum. Com certeza. Isso Esse é é muito exato, legal, a Célia. sorte é sensacional. Muito legal. É uma ferramenta administrativa que a gente devia usar muito para gente. É bacana, Célia. Muito legal mesmo. E Né? até falar que depois a gente volta e a gente fala o tema de amanhã do 707 do Alessandro, tá? Já a gente já volta. Ah, E o que que outra coisa que o que que traria, por exemplo, né, mais alegria, né, mais orgulho no final da minha vida? uhum, E aí a gente faz um trabalho, não é daqui para 100 anos, é o contrário, de 100 uhum. anos para cá, entendeu? Faz o A gente caminho faz ao inverso. contrário, Uhum, uhum, né? com Então isso é certeza. muito, então a gente começa, né? Então isso significa você começar agora, já com um fim em mente, né? Uhum, Isso garante que uhum, você chegue no final e olhe para trás, né? E não se decepcione, se orgulhe de você, uhum. né? Muitas pessoas já aconteceu isso, né? Fizeram uma retrospectiva e falaram quanto tempo eu desperdicei. Verdade. Quanto tempo eu desperdicei sendo que eu não sou, me preocupando com o que os outros falam, né? Quanto tempo Uhum, eu desperdicei? E quanto tempo eu desperdicei não explorando todo o meu potencial, é.
né? Isso é um É, desperdício, né? desperdiçou tentando agradar os outros, né? Como profissional também, né? Tentando agradar os outros e desperdiçou tempo. E uma coisa que também, de novo, Alessandro, vou citar você, que eu achei a sua história muito Uhum. linda, né? O seu trabalho inicial, acho que foi no clube, né? Que você fazia shiatsu, né? E aí onde eu vou querer entrar. Então, Reflexo, reflexo. reflexo, eu estou falando de shiatsu Uhum. porque eu queria shiatsu mesmo. Então, reflexo. Então, Uhum. o que que é outra questão importante, né? Como eu posso servir o universo? Gente, isso é fundamental. Como eu posso Uhum. servir as pessoas com excelência? Uhum. Exatamente. Isso já define o seu legado, entendeu? Uhum. E Com você certeza. definindo, tá? Então, definindo esses três pontos, mais o da clareza pessoal, né? Você vai provavelmente, né? Provavelmente não, com certeza você vai eliminar a ansiedade, você vai eliminar o pensamento a curto prazo, porque muitas pessoas pensam a curto prazo, né? Eu Uhum. sempre falo, qual é o melhor caminho? Curto, longo ou longo, curto, né? Uhum. Vai te eliminar o medo, vai te eliminar a angústia, aquela sensação de vazio que a gente muitas vezes pode ter por não saber Uhum. para onde a gente está indo, o que que a gente quer ser, o que que a gente quer transformar, no que a gente quer colaborar. Uhum. Com Olha certeza. quanta coisa. Então, se eu estou olhando para mim, se eu tenho a clareza, eu sirvo a pessoa, eu sirvo a profissional, eu sirvo a sociedade, eu sirvo a contribuição, colaboração, com certeza eu vou fazer todas as ações, tá, para chegar no legado que eu quero deixar. Com Eu estou certeza. tão preocupada, eu estou tão focada, não é preocupada, eu estou tão focada nisso, né? Que eu não estou pensando que os outros, porque o sonho dos outros é dos outros, Verdade. né? É lindo, sério, Aham. é isso mesmo. A gente colaborar, a gente está aqui para colaborar para um mundo melhor, colaborar com os outros. A gente Uhum. está aqui para deixar nossa história, nosso legado, a nossa contribuição. Exatamente. E quando você faz isso, a sua vida transborda de benefícios que você nem imaginava, né? Exato. Te acaba rotando. O Alessandro também falou isso na tarde. A Silvia sempre fala da gratidão aqui nas lives. Quando você é grato, quando você divide, nunca falta. A fonte é sempre de renovação, não é de escassez. É sempre você se alimentando e fortalecendo. Eu sempre falo, se alguém, todo mundo que está aí, que segue desde o começo, ouve falar isso, eu sou muito grata, né, a tudo que o universo, a minha família, meus filhos, os amigos que acabam cruzando no meu caminho, os que ficam, os que já passaram, os que estão, e os que estão por vir. Então, eu sou muito grata pela minha vida. Ela é muito mais, transborda muito mais coisas, benefícios que eu tive da vida do que coisas ruins. Foi muito, muito bom, sou muito grata por isso. Por quê? Eu não deixo, não escondo nada de podologia para ninguém. Se alguém quiser trabalhar comigo e quiser tirar tudo de mim, vai tirar. Tirar que eu digo assim, perguntar e eu vou responder e a gente vai ser o que ela quiser fazer com aquela informação. Aí eu falo, faz a sua assinatura. Aprendeu comigo, mas faz a sua assinatura. Eu não me desvio de ensinar. E isso só traz em benefício para mim, porque nunca me falta cliente. Nunca. Nesses anos todos de trabalho, nunca me faltou cliente. Eu acredito que é por isso, por eu me doar para as pessoas. Uma coisa que é muito interessante também, né? Então, o que eu falei até antes, né? Então, peça como se já tivesse recebido, né? Como se fosse realidade, né? E por mais que seja qualquer realidade, né? Então, primeiro, é ser para você ter. Isso é fundamental. O ser. Quando eu sou, eu tenho. Então, eu preciso ser próspero para ter prosperidade. Eu preciso ser abundante para ter riqueza. Uhum, Não, não o inverso. uhum, E a abundância, por exemplo, ela não tem nada a ver com dinheiro, né? A com abundância, ela não tem certeza. nada a ver com o ter.
A abundância, ela Aham. vem do ser, né? A abundância vem de você se sentir próspero, Uhum. né? Então, se sentir próspero por ter um teto, por exemplo, para morar, um prato de comida para comer, né? Aham. A luz, energia elétrica, um cobertor nesse Uhum. dia de frio, né? Uhum. É o que a Anne falou, isso é gratidão. A gratidão é uma das energias mais elevadas que tem, Com certeza. né? E o caminho, por exemplo, da felicidade é você ser feliz. Uhum. Qual é o caminho da riqueza? É você ser abundante, né? É verdade. O Aham. universo, gente, ele é perfeito. Ele é perfeito. O universo é Verdade. perfeito, né? Uhum. Então, o que que acontece? Oi? Como tá nosso tempo aí? Ainda dá, ainda tem Ah, 14. tá. Tá. Tá? Então, o que que acontece, tá? Então, quando eu Uhum. falo, eu tenho, falei na live de hoje, tem tanta gente pobre e miserável que a única coisa que ela tem é dinheiro, exato. E tem Exatamente. muita gente assim. Eu conheço muita gente assim. Eu até brinco. Ele só tem dinheiro, ele só é rico. É verdade. Muita Essa verdade. pessoa, por exemplo, daqui no 80 anos, e olha que eu conheço algumas pessoas, com 80 anos ela vai falar, mas que legado, qual foi a minha contribuição? Uhum. Né? Por isso que eu falo que é muito importante a gente olhar as pequenas coisas de gratidão mesmo, porque a gente tem inúmeras razões para a gente ser grato toda hora, todo segundo. Já começando pela casa, Exatamente. nos mínimos detalhes. Quando a gente amplia o olhar, a gente começa a agradecer por tudo, porque nós temos uma Uhum. vida de bênção mesmo, Com certeza. né? Eu agora tossindo, eu tenho um copo d'água na minha casa, né? Tem que ser grata, senão o dia estava tossindo até agora. A voltar para casa, eu sempre, quando faz frio e quando está chovendo, não só assim, mas sempre que faz, eu falo, grata, meu Deus, muito obrigada, né? De eu poder ter um lar, um teto para me cobrir, né? Saber que os meus filhos também estão e que a humanidade possa ter uma casa para voltar e dormir. Agora a gente viu todo nessa momento de quarentena, fiquem em casa e a gente viu que tem muita gente na rua. E não é porque ele quer que ele está lá, não é porque ele quer. Então, é um privilégio a gente ter uma casa para voltar, ficar lá dentro dela, né? E outra coisa interessante, tá? Muita gente fala, eu tenho que. Essa palavra, eu tenho que sair daqui, negativas, palavras negativas. O que que elas carregam? Obrigação, Uhum, né? E o que que acontece? Você passa a se sentir preso e limitado de novo. Então, sei. eu tenho que conseguir isso, né? Então, isso carrega muita pressão, carrega muita luta. Uhum, Você está mandando para o universo, né? uhum, Você está mandando a vibração de luta. Ele vai te trazer várias situações para você lutar, uhum, né? Por isso que também é muito importante isso, eu bato muito nessa tecla, porque é o que a gente vibra. A vibração é fundamental, gente. Porque o que a gente está mandando para o universo vai nos trazer de volta. Então, até é uma brincadeira, né? Você quer ganhar na loteria por quê? Ah, é porque eu preciso pagar essa dívida. Pronto, você já está uhum. mandando para o universo escassez, falta de dinheiro. Ele vai te trazer o quê? Falta de dinheiro. Falta de dinheiro. Isso eu falo, gente, faz o teste para vocês verem o que realmente se não funciona ou não. Uhum, Quando eu começo a, primeiro, eu sou grata, eu tenho tudo, né? Eu já tenho, então suponho, o carro, eu quero um carro, eu já tenho esse carro e eu agradeço por esse carro. O universo vai fazer uhum, de tudo para me trazer o carro. E exatamente. quando a gente começa a entender a vida dessa maneira, as coisas começam a facilitar, as coisas começam a fluir, você começa a Uhum, receber a energia que eu estou emanando, eu estou vibrando o que eu quero, trazendo as pessoas certas, os momentos uhum, certos, entendeu? E aí a gente fala, isso é cocriação, a gente está cocriando a nossa vida. com certeza. Exatamente. E voltando de novo, tadinho do Alessandro.
falando de novo dele. Alessandro, olha, eu vou te falar que você foi o mais citado em todas as lives, viu? É o que ele falou dele ir lá no clube fazer reflexologia e as amigas de trabalho falaram assim, você é bobo? Porque enquanto ele fazia isso, gente, ele era funcionário. Ele não tinha espaço dele. Mas ele já estava, inconscientemente ou conscientemente, já estava plantando para ter o negócio dele. Que já estava dentro dele empreendedorismo. Ele só não tinha naquele momento o dinheiro, a oportunidade de estar abrindo, mas ele já estava plantando. Então ele já estava pensando mais do que ele já estava exercendo. Enquanto as pessoas que estavam ao redor dele, que é isso, que bobeira, tá trabalhando, puxa saco, sei lá o quê, né? Mas ele já tinha em mente o que ele queria desenvolver, e aí ele estava lá, ele ia lá no clube fazer reflexologia nas pessoas. E era muito importante isso para ele, né? E foi isso ele foi traçando o passo a passo, por isso ele chegou onde ele chegou agora. Ah, é o ápice, aí só ele que sabe, né? Onde ele chegou e o que ele quer chegar. A orelha tá queimando. Ah! A orelha dele tá queimando, Silvia. Não, você foi o mais citado, Alessandro. Sinto informar que você foi o mais citada, né? Outra coisa interessante também, né? Quando você diz Uhum, nunca, né? Ou quando você diz eu preciso, né? Então, eu uhum, preciso desse carro, eu preciso passar nesse concurso, eu preciso entrar em tal lugar. O que que você está falando, uhum, né? Você está emanando a frequência de carência, né? uhum, De falta de escassez, frequência de estagnação, frequência que você nunca uhum, vai conseguir. Você está uhum. dizendo, você precisa porque você não tem. Então, o que que vai acontecer? Você vai cocriar algo daquilo que você não tem. Verdade. Uhum, Né? Então, eu carrego a frequência de um estado de ausência, de falta, de pobreza, de escassez, né? Então, uhum, é por isso que é muito importante a gente, tá? No nosso pensamento, nas nossas palavras, nos nossos comportamentos, nas nossas emoções, isso tudo a gente está cocriando. E está cocriando a nossa realidade, a nossa vida. uhum. É verdade. Né? Então, o que que eu sou? Uma palavra muito importante, depois eu tenho várias, tá? Isso até do Reiki, para quem não sabe, eu sou mestre de Reiki, né? E são palavras poderosíssimas, tudo começa como eu sou. Eu sou uma Uhum, centelha divina, isso o Alessandro até pode falar também, né? Então, eu só vou por, né? Eu sou corajosa, uhum, né? Eu sou abundante, porque eu já tenho, eu sou uhum, vencedora, eu já sou um sucesso. Você está confirmando e afirmando que você já é isso. uhum. E isso também, gente, é ter fé. Né? E o que que é ter fé? É acreditar em algo com convicção, com certeza, com confiança. Né? Verdade. Então, é você vibrando com uma frequência de fé, acreditar que eu já tenho, eu já sou. Uhum. Né? Então, por isso que é É, muito importante isso também. com Né? certeza. Com certeza. Outra colocação, Eni. Eu tô até. É tanta sabedoria, tanta informação, tanto do Alessandro quanto da Silvia. Eu fico aqui embasbacada, embebida de conhecimento. E é isso mesmo. Você. Hoje eu vou levantar e não vai vir nenhum cliente. Você já falou que não vem, não vai vir mesmo. Né? E você fica nessa vibração de. Lembro muito da minha mãe quando a gente dizia, fiz umas comprinhas no mercado. Não, você fez compras. Olha, sua mãe já era sábia, hein, Célia? Muito Exatamente. bom, exato. Nossa, eu detesto o diminutivo. Nossa. Ai, meu clientezinho, eu vou fazer o pezinho, eu vou fazer o curativinho, vou atender o quezinho. Nossa, não, sai de perto de mim. É, Então é isso, né? Você já vibrou para que não vai vir clientes, então você vai ficar com esse pensamento o dia inteiro e não vai vir mesmo. E a fé está dentro da gente, né?
A gente precisa que ela desperte. E eu não estou falando de religião, estou falando de fé. Vamos lá, ó, o rapaz está contribuindo hoje com a gente, tá? Infelizmente, o ser humano está em constante busca daquilo que já é e já tem. Só não descobriu este código ainda. As bênçãos já foram liberadas, com certeza. Está dentro da gente, né, Alessandro? Está A gente dentro da sempre gente, né, fala, Célia? nós A somos gente sempre seres fala. de inúmeras, infinitas possibilidades. As perguntas, as Uhum, respostas estão todas dentro da gente. Por isso que é com muito certeza. importante a gente expandir a consciência. Porque aí sim Uhum, a gente vai ter todas as ferramentas que já existem dentro da gente, só que a gente vai saber utilizá-las, com certeza. né? Então, mesma coisa, né? Você pergunta para uma pessoa, né? Para que você precisa do dinheiro, né? As pessoas que não estão bem financeiramente vão responder o quê? Pagar minhas dívidas, pagar minhas contas, pagar o aluguel. O que que você está criando? Dívidas, contas para pagar, no aluguel, né? Uhum, Por quê? Porque a frequência ela está na dívida, ela não está focada no dinheiro. É aquilo, o que a gente foca expande, né? uhum, Então, uhum. se eu estou Opa, focada na dívida, aumenta a dívida, uhum, né? é verdade. Uhum. Então, onde está a nossa intenção? Onde está o nosso desejo? Onde está a nossa vibração, né? Mas se insiste-se em querer viver como um bastardo, exato, exato. Muito bonito, Alessandra, é isso mesmo. Nós somos centelhas divinas. Nós somos centelhas divinas, isso é fato. Nós somos a Com extensão, certeza. né? É verdade, é verdade. Então, pergunta, eu sou da filosofia e eu acho que isso eu sempre deixo muito claro, né? Isso de um amigo meu e eu ponho como na minha vida, né? Crescer, evoluir 1%, eu falo 1%, cada um põe o seu, tá? Mas 1% todo dia, ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem, muito melhor do que eu Uhum, fui anteontem. E para isso eu faço uma reflexão todo dia. Primeiro eu faço todo dia agradecimento pelo meu dia, o que que eu aprendi hoje, né? O que que eu fiz de bom que eu posso repetir amanhã, né? E como eu posso melhorar. uhum, Porque a gente só consegue quando a gente faz essas reflexões. E não só isso, uhum, né? Também tem uma outra coisa que eu acho que é importante. A gente a gratidão. Então, todo final de tarde eu escrevo os motivos pelo que eu fui grata por hoje, fora os outros quando eu acordo, uhum. entendeu? Porque Verdade. é o que eu falei, se eu crescer 1% todo ano, né, não vai ter limite, imagine o que eu não vou ser daqui a um tempo. Isso, para mim, é o que eu falo. Se essa Uhum, live vai ficar salva, ela vai para o YouTube, tá, Angélica? A gente sai daqui, depois, provavelmente amanhã ela vai para o YouTube. A gente vai deixar uhum. todas as lives disponibilizadas no YouTube, tá? Silvia, só controla o tempo aí para não cortar a Ah, gente. tá. Não, eu tô aqui, É. eu tô toda animada, eu até esqueci do tempo. Esqueci totalmente. Exato, O vai faltar nosso. mais ou menos alguns segundos, tá? Então, Então tá assim, bom. gente, a gente vai sempre assim, o que a gente sempre fala, né? A gente é despertar, despertar de uma nova consciência, tá? Tá bom. Então, isso a gente sempre vai falar na Imagine, gratidão vocês, tá? É um prazer estar com vocês, é muito gostoso essa Uhum, troca, muito, a gente aprende muito mesmo, tá? uhum, É gratidão por vocês estarem aqui com a gente, uhum. compartilhando, são momentos maravilhosos mesmo. Como diz, Eu sou vocês grata aprendem, a gente também. aprende o dobro. Obrigada às pessoas que interagem com a gente aqui, as meninas que estão assistindo até agora. Aqui é Podologia do Futuro, eu sou Eni Lima e ela é Silvia Adler. Quinta-feira, ao meio-dia, a gente volta. Um beijo grande. Oi, Gente, Rosângela, tudo gratidão, bem? gratidão, Ale, muito Alessandro, mais uma obrigado. vez a todo Célia, mundo. Um beijo grande fica com Deus. no coração. Beijo, boa noite, Silvia. Beijo, Fica com beijo, Deus. tchau, tchau.